Pessoal do sétimo ano, boa tarde. A nossa aula de hoje é aqui na página 32 do livro de vocês e nós temos como assunto a ideia de números inteiros. Então, nós já estudamos números inteiros, nós vamos apenas reforçar e fazer alguns cálculos. Aqui, nós já começamos aqui com essa primeira atividade. Ela diz para você ver na tabela seguinte o desenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, que é o Brasileirão, e isso aconteceu em 2018. Então, se vocês olharem aqui, nós temos aqui a classificação, nós temos o Internacional primeiro classificado, né? Então, nós temos a nona, o décimo, o 11º, o 13º e o 18º, que é o Ceará. Então, aqui nós temos o nome dos times, aqui nós temos os pontos que eles conseguiram, aqui nós temos os gols marcados, os gols sofridos e nós temos o saldo de gols. O saldo de gols, aqui ó, o Internacional, ele tem 49 pontos, ele marcou 31 gols e sofreu 13. Então aqui ele tem um saldo positivo de 18. Ou seja, ele marcou 18 gols a mais que sofreu. O Fluminense tem 31 pontos, né? Marcou 23 gols, sofreu 27. Então o Fluminense tem um saldo negativo de 4. Ou seja, ele sofreu mais gols do que marcou. Por isso que o saldo dele está negativo. O Corinthians, ele está aqui, ó, ele marcou 25 gols e sofreu 21. Então ele tem um saldo positivo de 4 gols, mais 4, certo? O América Mineiro, ele marcou 24 gols e sofreu 28. Então ele tem um saldo negativo de 4. Isso acontece porque ele sofreu mais gol do que marcou. O Bahia marcou 24 gols e sofreu 29, então ele tem um saldo negativo de 5 gols. O Ceará, ele marcou 15 gols e sofreu 25, então ele tem um saldo negativo de menos 10 gols. Aqui está explicando para vocês, ó, o que se chama de saldo de gols, tá? Então aqui diz, ó, chama-se saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos, que foi feito aqui nessa tabela, por uma equipe em um torneio de futebol. Quando o número de gols marcados é maior que o de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo. Se o número de gols marcados for menor que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols negativos. Então aqui agora nós temos uma pequena atividade que ele diz assim: de acordo com as informações do texto, esse texto acima, e da tabela, responda as questões no caderno. Vocês vão copiar no caderno, vão responder e enviar para mim. Aqui pergunta: quais os clubes apresentam um saldo de gols positivo? Você vai escrever o nome dos clubes que apresentam um saldo positivo, tá? Escrevendo o nome, se é o Corinthians, se é o América Mineiro, se é o Bahia ou se é o Ceará. Na letra B, pergunta: e quais apresentam o saldo de gols negativo? Ou seja, na letra A você vai escrever o nome dos times que apresentam saldo de gols positivo, olhando na tabela. E na letra B você vai escrever o nome dos clubes, dos times que apresentam saldo de gols negativos. Na letra
C pergunta: como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos de gols? Como foram representados? Tá? Na letra B, como foi representado o saldo de gols do Ceará? Como foi representado? Tá? Então vocês vão escrever, vão responder e vão enviar para mim. Por hoje a nossa aula era só essa. Bons estudos e até a próxima.